Aquieta minha alma. Uma viagem interior. Página 48. Capítulo 3. Quando Deus não ouve. Onde está Deus, que me deixou passar por isto? Se Deus nos amasse, as coisas não seriam tão complicadas para nós. Eu orei. Eu jejuei e Deus não me ouviu. Confessei a palavra, usei todos os versículos que conheço, e nada aconteceu. Como pode Deus ver tanto sofrimento e não fazer nada? Estou zangado com Ele. Frases como estas são familiares aos nossos ouvidos. Não é assim que falamos quando passamos por problemas, perdas, situações, decepções que não conseguimos conciliar? Quando não encontramos respostas, olhamos para Deus, a quem até chamamos de Pai, mas que por vezes, não compreendemos os seus silêncios nem a ausência das respostas que queremos. A nossa alma grita de dor, mas parece que as respostas não chegam. Parece? Ou não vem mesmo? Será que podemos interpretar esse silêncio como uma resposta? Depois há momentos em que as respostas até chegam, porém não se enquadram no âmbito da nossa expectativa. Então mergulhamos ansiosamente à procura de um versículo bíblico que faça sentido, declaramos, como que em tom de exigência, que está escrito na palavra de Deus e por isso tenho o direito a ter a minha resposta. Proclamamos a passagem de Mateus capítulo 7 versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, mas nada acontece. Relembramos promessas e até profecias, porém, parece que no momento que mais precisamos, a resposta tarda. Recuamos ao Antigo Testamento e perscrutamos as experiências dos antigos para tentarmos comparar com a nossa história e, quiçá, encontrar justificações para os excessivos silêncios divinos. Observamos Jó. Deus permitiu ao diabo tocar na sua vida. Será isso que está a acontecer comigo? Reparamos em Elias, fugiu para a caverna e caiu em depressão. Talvez esteja a acontecer comigo também. A Sara então, com a arrogância incauta de dar uma ajuda a Deus, deitou a sua escrava Agar com o marido. Veja só. E Deus não a impediu. Assim pensou, assim fez. Refletimos na insensatez de Sansão. Deus deu-lhe um dom tremendo, uma força de um herói, e ele desperdiçou tudo, sem temor a Deus. Ainda assim, os seus feitos ficaram registrados como relevantes. Admiramo-nos com Salomão, que pediu sabedoria a Deus e acabou corromper o coração com muitas mulheres e os seus falsos deuses. E que dizer de Davi, que não apenas adulterou, como ainda mandou matar, e tantos outros? Não entendemos onde está Deus nestes momentos tão complicados da vida. Muitos pensamentos nos ocorrem na busca de uma explicação para tantas vicissitudes. Talvez eu esteja em pecado. Preciso de santificação. Estou a ler pouco a Bíblia. Não consigo ouvir a voz de Deus. O mais absurdo é quando acabamos em pseudo-igrejas que cobram dinheiro no evangelho da troca, e que fazem campanhas, correntes ou relíquias, como se pudessem comprar respostas. Outras ainda que vociferam culpa e condenação, num legalismo opressor. A que ponto nós chegamos? Na falta de respostas, não poucas são as vezes que transferimos a culpa para demônios. O diabo é o culpado dos muitos males que nos acontecem. Amarramos, quebramos, pisamos, falamos com eles e sabemos os seus nomes, exorcizamos, aplicamos o sangue de Jesus, sei lá. Cada receita que nos recomendam nós fazemos. Mas parece que, como diz o ditado brasileiro, quanto mais se reza, mais assombração aparece. Muitos que passaram pelo vale e escreveram músicas que nos identificamos, procuram sustentar a nossa fé, mas a resposta também não vem por essa via. Enquanto isso, o tempo vai passando. A nossa fé vai diminuindo. Por fim, encontramos um versículo lá no livro de Provérbios que diz: a esperança demorada enfraquece o coração. Pronto. Agora é que perdemos o rumo. Perdemos a esperança, nada mais nos resta. Onde está Deus no meio do caos? O que está realmente a acontecer? A verdade é que nós não temos as respostas para o inexplicável. Apenas sei que se temos questões em aberto, esperamos que Deus tenha as respostas para nós. Diante de situações muito difíceis e muitas vezes sem respostas, para as mães que enterram os seus filhos, os que batalham sem recursos ou sem saúde, não lhes sei dizer por qual razão estão a passar por isso. Nem posso afirmar que precisam de pagar algum preço para se encontrarem com Deus e serem satisfeitos. Não sei explicar coisas que não têm explicação. Na minha linhagem de sangue, sou filha de uma mãe muçulmana e de um pai que estudou para padre, mas veio a ser pastor. A minha casa estava cheia de religião, mas isso nunca nos explicou por que Deus não nos ouve, justamente quando precisamos de respostas. Mas uma coisa que eu aprendi, foi a ser filha de Deus. Um relacionamento entre pai e filho,
deve ser uma relação de amor e cumplicidade. Relacionarmos-nos com Deus, por medo ou por necessidade, não nos torna seus filhos. Ir à igreja somente à procura de bênçãos, parece-me uma atitude incoerente, sendo que Deus habita dentro de nós, e assim nós já temos o abençoador conosco. Desta forma, estamos a tornarmos-nos pedintes, meros admiradores de um Deus todo-poderoso, ou banais estudiosos de Deus e da Bíblia. Temos de desenvolver um relacionamento com Deus de pai e filhos. Somos conhecedores da palavra de Deus e vamos à igreja, contudo não é a liturgia, ou simplesmente informações, que nos tornam filhos. Filhos de Deus são os nascidos de novo que aprenderam a relacionar-se com Deus como Pai, em espírito e em verdade. A verdade mais importante para a nossa existência é saber que Deus é o nosso Pai Celestial. O vital é estabelecermos um relacionamento de pai e filhos. A nossa religiosidade não serve para nada. Mesmo que saibamos versículos bíblicos e contextos da palavra de Deus, o mais importante é estabelecer uma relação de comunhão como pai e filhos. As nossas músicas de autoajuda até podem consolar-nos a alma. A ciência já descobriu o que a Bíblia relatou há milhares de anos. Quando Davi tocava a harpa para o rei Saul, as frequências dos sons trazem conforto ao coração ferido. Estudei música ao longo de toda a vida. Como professora e musicóloga, reconheço que a musicoterapia contribui para alterar circuitos neuronais e melhorar a qualidade de vida, mas não traz respostas. Nota 13. Musicoterapia é uma atividade clínica, regulamentada no âmbito das profissões da saúde, que utiliza a música para tratamento, reabilitação ou prevenção da saúde e do bem-estar. Aprendemos com as neurociências, com o coaching e com outras alternativas de programação mental, maneiras de obter sucesso e bem-estar, obtendo respostas parciais e justificações limitadas, mas o que a nossa alma sedenta realmente anseia é relacionar-se com o Pai. Conhecer ou experimentar programações neurolinguísticas não nos torna filhos. Então, onde está Deus que parece não nos ouvir? Como encontrá-lo? Encontramo-lo num relacionamento de pai e filhos. Só são transformados em filhos aqueles que recebem Jesus, e através do Espírito Santo começam um relacionamento sobrenatural e divino com o Abba Pai. Nota 14. E o Espírito que receberam não vos torna escravos nem medrosos, mas torna-vos filhos de Deus. É Ele que nos faz exclamar, Abba, que quer dizer, meu Pai. É o próprio Espírito que testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Bíblia para todos, Carta de Paulo aos Romanos capítulo 8 versículos 15 e 16. Esse relacionamento é pessoal. Estou a falar de intimidade, e intimidade não é coletiva. É pessoal, privada e implica gastar tempo com a pessoa amada. Receber dele as instruções para o dia a dia, aprender com ele a discernir os tempos e as estações da vida pessoal. Esta relação segura e confiável é a única que nos traz todas as respostas que precisamos. Este relacionamento mediado pela palavra de Deus leva-nos ao conhecimento de Deus, dos seus valores, princípios e regras da casa do Pai. Vai permitir que tenhamos acesso à casa da abundância, à sua despensa, onde todas as nossas necessidades serão supridas. Esta amizade estreita ensina-nos a viver com os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos amigos, as autoridades empregadoras, auxiliando-nos a encontrar as conexões certas para recebermos as respostas certas. Deus Pai sempre nos ouve. Ele ensina-nos, ainda que pelas circunstâncias ou sofrimentos, mas cura-nos sempre com o seu bálsamo, e faz-nos amadurecer, mais sábios e mais genuínos. Não fazendo apologia ao padecimento, aprendi que as dores são muitas vezes o processo de crescimento. Nada nos acontece por acaso. Não precisamos culpar a Deus quando estamos a passar por momentos difíceis. Antes, devemos procurar entender o que está a acontecer conosco e como podemos resignificar a nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, não é autocomiseração, é compreensão do processo. Nota 15. Bíblia Sagrada, Carta aos Romanos capítulo 8 versículo 28. Reclamamos muito e apreendemos pouco. Nesses momentos precisamos ir a Deus Pai. Ele nos ensina, quando nos aproximamos dele, que podemos descansar e recuperar forças no seu colo. Mesmo quando parece que não recebemos a resposta, temos o colo do Abba Pai, e o colo nos responde. O tempo para que as coisas aconteçam será sempre decidido por ele, afinal, ele é Senhor do tempo. Ele é o Deus da vida. Sabe o que nos falta? O que nos falta é comunhão com Deus. O que nos falta é vida vivida com Deus. O que nos falta é intimidade com o Espírito Santo.
Antes de Jesus voltar ao céu, depois de ressuscitar, ele deixou claro que o Espírito Santo, Consolador, viria. E hoje o Espírito Santo está conosco para que não sejamos órfãos. Temos um Pai, não somos mais órfãos. Deus não se silencia com os seus filhos. Se não o ouvimos, estamos a precisar de passar mais tempo com Ele. Mais uma vez quero dizer que isto exige de nós, requer tempo, disposição e entrega. Não é automático, nem passa de pessoa para pessoa. Quem quiser encontrar Deus tem de gastar tempo com Ele. Não há como pedir oração a alguém e exigir uma resposta, ou sentir a presença de Deus. Se realmente sentimos que Deus não nos ouve, e se não sabemos como Ele fala conosco, talvez seja porque não conhecemos a sua linguagem. A linguagem de Deus é a linguagem do amor, do coração, a qual só se aprende com tempo de qualidade e em comunhão com Ele. Somente a pessoa e Deus. Filho e Pai. De certeza que já lhe disseram. Deus está na natureza, Deus está nas crianças, Deus está não sei mais aonde, e por aí vai. As pessoas querem limitar Deus à sua própria criação. Sim, Ele revela-se através da criação, mas Deus está dentro de nós que fomos criados por Ele, à imagem e semelhança dEle, e não na criação que observamos e com a qual nos deliciamos. Cuidado com o animismo. Ele quer estabelecer um relacionamento conosco. A criação não tem espírito. Deus é espírito e só se relaciona com o nosso espírito, a nossa essência. Falaremos no próximo capítulo sobre esse relacionamento do Espírito de Deus com o nosso espírito. A intenção de Deus, segundo a Bíblia, sempre foi de estabelecer um relacionamento pessoal com o seu povo, conforme está escrito no livro de Jeremias. Quando as pessoas naquela época estavam como muitos de nós hoje, dentro de um contexto que parecia que Deus não ouvia. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Nota 16. Bíblia Sagrada, Profeta Jeremias capítulo 29 versículos 11 e 13. Da mesma maneira, como nós queremos ouvir Deus responder e falar conosco, também Ele anseia estar conosco. Intimidade não é aprendida, é vivida. Não é possível ser íntimo de Deus e dizer que Ele não ouve. Página 58. Imagem. Vila Franca de Xira, Portugal. Vocês receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, Paizinho querido. Apóstolo Paulo.